A promessa do bilionário Elon Musk contra Alexandre de Moraes foi ignorada e virou até piada. Só que agora o próprio governo Lula está preocupado e deu um alerta para o STF. Segundo uma matéria da revista Veja, membros do governo Lula avisaram ao STF que o ministro Alexandre de Moraes deveria evitar viajar para os Estados Unidos, que ele pode ser preso. Segundo a revista Veja, fontes do governo petista acreditam que há possibilidade de um magistrado ser alvo de um pedido de prisão de aliados do presidente Donald Trump e de Elon Musk, que integra o governo republicano. E se você reparar nas coisas que aconteceram nos últimos dias, você vai entender porque muita gente está desesperada no governo brasileiro. Poucas pessoas estão sabendo disso no Brasil, porque nesse exato momento o nosso país está recebendo uma organização internacional para investigar a liberdade de expressão no nosso país e o ministro Alexandre de Moraes está no centro dessa investigação. Só que o que poucas pessoas entendem é que essa investigação é de extrema importância para o Brasil. Nem o governo, nem o próprio STF levava muito a sério quando a oposição ameaçava derrubar algum ministro ou até fazer algum tipo de denúncia internacional. E quando Donald Trump ganhou as eleições, aqui no Brasil a oposição já acreditava que uma pressão forte chegaria no país. Porém, os ministros do STF não viam isso como algo sério e até fizeram piada após a eleição de Donald Trump. Até que tudo mudou e a situação começou a ficar séria, porque o ministro Alexandre de Moraes já tinha o seu nome na boca de pessoas lá nos Estados Unidos depois que ele resolveu derrubar o X, a rede social de Elon Musk. Dois parlamentares norte-americanos do Partido Republicano apresentaram um projeto para impedir a entrada do ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. O objetivo é impedir a entrada de qualquer autoridade estrangeira que tenha ferido a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, acesso irrestrito à liberdade de expressão. Chegou até viralizar uma foto de uma deputada dos Estados Unidos segurando a foto do ministro Alexandre de Moraes e fazendo um duro discurso contra o ministro. E essa deputada foi reeleita e foi nomeada agora a chefe do Comitê Internacional da Câmara dos Estados Unidos. Só que mesmo com isso, ninguém aqui no Brasil estava muito preocupado. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, resolveu continuar firme e não liberou o passaporte de Bolsonaro para ir na posse de Donald Trump, mostrando claramente que ele não estava nem um pouco preocupado com alguma pressão que poderia vir dos Estados Unidos. Mas, meu amigo, a partir de janeiro, tudo mudou. Na quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2025, a Organização de Estados Americanos anunciou que iria enviar uma comissão para investigar a liberdade de expressão aqui no Brasil. Aqui, meu amigo, é onde tudo começou a ficar muito estranho. Porque deputados aqui do Brasil da oposição já vinham fazendo várias denúncias contra o ministro Alexandre de Moraes para essa organização internacional. Só que essa organização nunca deu nenhum tipo de andamento para essas denúncias. Mas foi só Donald Trump assumir o poder que no mesmo mês essa mesma organização anunciou que vai investigar a liberdade de expressão aqui no Brasil. E se você prestar bem atenção, você começa a entender exatamente o que está acontecendo. A Organização dos Estados Americanos tem como seu principal financiador o governo dos Estados Unidos. Só que as denúncias da oposição, que eu acabei de falar, aconteceram quando Biden estava no poder. E o Biden estava pouco se lixando pro Brasil. Só que Donald Trump assumiu a presidência. E para muita gente, foram membros do governo de Donald Trump que pressionou essa organização para começar a olhar com detalhes para toda a situação que vem acontecendo aqui no nosso país. E se realmente foram os membros do governo Trump que pressionaram para isso acontecer, é aqui que acontece uma reviravolta impressionante. Vê se isso aqui não parece insano. Se foi o governo de Donald Trump que pressionou uma investigação contra o Brasil, eu vou te perguntar agora, quem é o homem de confiança de Donald Trump hoje? Elon Musk, aquele mesmo que jurou vingança contra o ministro Alexandre de Moraes. E é por isso que o alerta foi ligado no governo brasileiro, porque todo mundo sabe que essa briga entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes não terminou para nenhum dos lados. Para você ter uma ideia, o ministro Alexandre de Moraes hoje se recusa a falar o nome da rede social do bilionário Elon Musk. A plataforma, todas, Facebook, Instagram, eu não vou falar da outra. E não só isso, ele colocou o Musk como investigado em um dos seus inquéritos. Já o bilionário Elon Musk deixou um recado que viralizou aqui no Brasil, deixando claro que para ele essa guerra estava só começando. Na rede social X, que é a própria rede social dele, ele prometeu que ainda veria Alexandre de Moraes atrás das grades e era para o Alexandre de Moraes marcar as palavras dele. Na época que o Elon Musk fez essa promessa, essa ameaça contra o ministro, ele era só um empresário. Não só um empresário, era sim o homem mais rico do mundo, mas ainda assim estava
muito mais voltado para os negócios. Só que hoje tudo mudou. O Elon Musk, como eu acabei de falar, é o homem de confiança de Donald Trump. Hoje, além de ser o homem mais rico do planeta, ele também faz parte do governo que controla a maior economia do mundo. E para piorar essa situação, o Elon Musk está à frente de uma investigação que pode ter revelado o maior esquema de corrupção do governo dos Estados Unidos. O bilionário começou a revelar dados de uma agência humanitária que deveria ajudar pessoas com dificuldade no mundo. Só que ele está mostrando que os bilhões que essa agência deveria utilizar para o bem, na verdade, estava indo para ONGs que muitas vezes tinham projetos fantasmas ou estavam focadas em pressionar por ideologias de esquerda. E quando essa bomba explodiu lá nos Estados Unidos, foi revelado que várias ONGs aqui no Brasil receberam mais de 200 milhões de reais dessa agência que deveria estar fazendo ajuda humanitária pelo mundo. E por ter revelado esse caso gigantesco nos Estados Unidos, a popularidade de Donald Trump começou a subir, porque todo mundo, seja você de direita, de esquerda, de centro, não gosta de corrupção. Claro que aqui no Brasil, eu acho que não dá nem pra gente falar tanto isso, né? Porque se você olhar, tem que defender a democracia. Mas enfim, se você olhar pra população, ninguém gosta de corrupção. E o Elon Musk tá mostrando uma corrupção gigantesca e o pior, utilizando dinheiro que deveria ir para ajudar pessoas com necessidade. Pro Trump, isso tá sendo maravilhoso, o que deixa Elon Musk com ainda mais confiança do presidente dos Estados Unidos. E isso, meu amigo, torna Elon Musk ainda mais poderoso e ainda mais perigoso para os seus inimigos. Mas você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver? A investigação que está acontecendo aqui no Brasil nesse exato momento está sendo feita por uma organização internacional. E o governo brasileiro sabe que o resultado pode deixar a imagem brasileira muito ruim no cenário mundial. Tanto é que os ministros do STF que estavam fazendo piadas desse tipo de situação, agora foram pessoalmente falar com os responsáveis dessa investigação. Para você ter uma ideia, o presidente do STF, Barroso, levou o ministro Alexandre de Moraes e foram conversar com essas pessoas para defender as ações que o STF vem tomando nos últimos anos. E olha só que coincidência que muita gente percebeu. Um pouquinho antes da organização chegar até o Brasil, o ministro Alexandre de Moraes começou a liberar contas que estavam bloqueadas há muito tempo. Eu tô falando de quem? De Monark, o Luciano Hang, conhecido como o Velho da Van, e várias outras pessoas que estavam suspensas, mas bem antes dessa investigação, o ministro resolveu liberar essas contas. Depois da determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, de desbloquear as redes sociais do influenciador digital Bruno Monteiro Ayub, conhecido como Monark, várias outras contas bloqueadas pelo magistrado, como as dos jornalistas Guilherme Fiuza e Bernardo Kister e do empresário Luciano Hang, voltaram ao ar no final de semana. Só que depois do papo com os ministros do STF, a investigação foi ouvir a oposição. E aí, meu amigo, a situação mudou bastante. Isso porque a oposição aproveitou a oportunidade e levou diversas pessoas, diversas testemunhas, expôs documentos e mostrou relatórios que acusam Alexandre de Moraes de aplicar censura aqui no Brasil. E depois do papo com a oposição brasileira, o relator dessa investigação deu uma entrevista e disse que ele ficou impressionado com tudo que ele viu. E para você entender como isso é importante, muitos da oposição aqui no Brasil acreditam que o resultado dessa investigação pode ser bem negativo para o ministro Alexandre de Moraes e vai permitir que o governo dos Estados Unidos comece a colocar pressão aqui no Brasil para diminuir essa questão de censura, de liberdade e fortalecer de fato a democracia. Tem muita gente que acredita que o Elon Musk vai pressionar ainda mais o Alexandre de Moraes caso essa investigação traga um relatório negativo contra o Brasil. Mas o governo Lula e os próprios ministros do STF blindam Alexandre de Moraes e colocam ele como uma pessoa que ajudou o Brasil a manter a sua democracia. O próprio ministro Gilmar Mendes disse que o Alexandre de Moraes enche de orgulho a nação brasileira. É preciso mais uma vez ratificar. Vossa Excelência, ministro Alexandre, enche de orgulho a nação brasileira. Primeiramente, comenta aqui no vídeo se você tem muito orgulho do ministro Alexandre de Moraes. E um outro ponto muito importante é que o plano do governo Lula é o quê? Regulamentar as redes sociais. Ele deixa isso claro para todo mundo, chegou até a dar uma entrevista bem exaltada. E nós precisamos regular, sabe, esta chamada imprensa digital. Vai ter que colocar isso para regular. Se não for o caso, da Suprema Corte vai ter que regular, porque é preciso moralizar. E para o Lula, uma das pessoas mais importantes para que isso aconteça é o ministro Alexandre de Moraes, que vem falando publicamente que as redes sociais precisam ser regulamentadas aqui no Brasil. As redes sociais não são terra sem lei. No Brasil, só continuarão a operar se
respeitarem a legislação brasileira. Deu para entender o tamanho da situação que está acontecendo nesse exato momento? De um lado, uma investigação está acontecendo aqui no Brasil para entender se ocorreu algum tipo de violação da liberdade de expressão, se está ocorrendo censura, e do outro lado, tanto o governo quanto o STF corre para tentar regulamentar as redes sociais. Na sua opinião, essa investigação vai dar em alguma coisa ou o ministro Alexandre de Moraes vai acabar saindo até mais forte com tudo isso? Lembra de se inscrever nesse canal e deixar um like para avisar o algoritmo que você quer mais conteúdos como esse. Porque o que eu mostro aqui, dificilmente você vai ver na televisão. Um abraço!